Prezados e amados, bom dia, a paz do Senhor. Meu nome é Verônica Fernandes, sou colaboradora do Ministério Idosos nos Sonhos de Deus da Assembleia de Deus Betel e estou dando continuidade à leitura bíblica anual com o nosso projeto em Apocalipse, capítulos 17 e 18 e Isaías 65. Apocalipse 17. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo, dizendo-me: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas, com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta, de cor de escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas. E o tinha na sua mão um cálice de ouro, cheio das abominações e das imundícias de sua prostituição. E na sua testa estava escrito o nome: Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos, a do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. E o anjo me disse: Por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que a traz, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Aqui há sentido, que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está assentada, e são também 7 reis. 5 já caíram, um existe, outro ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. E a besta que era e já não é ela também o 8º, e é dos 7 e vai à perdição. E os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Estes têm o mesmo intento e entregarão seu poder à autoridade à besta. Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados, eleitos e fiéis. E disse-me: As águas que viste onde se assenta a prostituta são povos e multidões e nações e línguas. E os 10 chifres que viste na besta são os que aborrecerão a prostituta, e a porão desolada e nua, e comerão a sua carne, e a queimarão no fogo. Porque Deus tem posto em seus corações que cumpram o meu intento, e tenham uma mesma ideia, e que deem à besta o seu reino, até que se cumpram as palavras de Deus. E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. E depois destas coisas vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: Caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e coito de todo espírito imundo, e coito de toda ave imunda e aborrecível, porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição, e os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. E ouvi outra voz do céu que dizia: Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, e para que não incorra nas suas pragas, porque já os seus pecados se acumularam até ao céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Tornai-lhe a dar como ela vos tem dado, e retribuí-lhe em dobro conforme as suas obras. No cálice em que vos der de beber, dai-lhe a ela em dobro,
Quando ela se glorificou e em delícias esteve, foi-lhe outro tanto de tormento e pranto, porque diz em seu coração: estou assentada como rainha, e não sou viúva, e não verei o pranto. Portanto, num dia virão as suas pragas, a morte e o pranto e a fome, e será queimada no fogo, porque é forte o Senhor Deus que a julga. E os reis da terra que se prostituíram com ela e viveram em delícias, a chorarão, e sobre ela prantearão, quando virem o fumo do seu incêndio, estando de longe pelo temor do seu tormento, dizendo: ai, ai daquela grande Babilônia, aquela forte cidade, pois numa hora veio o seu juízo, e sobre ela choram e lamentam os mercadores da terra, porque ninguém mais compra as suas mercadorias de ouro e de prata, e de pedras preciosas, e de pérolas, e de linho fino, e de púrpura, e de seda, e de escarlata, e toda madeira odorífera, e todo vaso de marfim, e todo vaso de madeira preciosíssima, de bronze e de ferro, e de mármore, e cinamomo, e amomo, e perfume, e mirra, e incenso, e vinho, e azeite, e flor de farinha, e trigo, e cavalgaduras, e ovelhas, e mercadorias de cavalos, e de carros, e de corpos, e de almas de homens. E o fruto do desejo da tua alma foi-se de ti, e todas as coisas gostosas e excelentes se foram de ti, e não mais as acharás. Os mercadores destas coisas que com ela se enriqueceram estarão de longe pelo temor do seu tormento, chorando e lamentando, e dizendo: ai, ai daquela grande cidade, que estava vestida de linho fino, de púrpura, de escarlata, e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, porque numa hora foram assoladas tantas riquezas, e todo piloto, e todo que navega em naus, e todo marinheiro, e todos os que negociam no mar se puseram de longe, e vendo o fumo do seu incêndio, clamaram dizendo: que cidade é semelhante a esta grande cidade? E lançaram pó sobre as suas cabeças, e clamaram chorando e lamentando, e dizendo: ai, ai daquela grande cidade, na qual todos os que tinham naus no mar se enriqueceram em razão da sua opulência, porque numa hora foi assolada. Alegra-se sobre ela, ó céu, e vós, santos apóstolos e profetas, porque já Deus julgou a vossa causa quanto a ela. E um forte anjo levantou uma pedra como uma grande mó, e lançou-a no mar, dizendo: com igual ímpeto será lançada a Babilônia, aquela grande cidade, e não será jamais achada. E em ti não se ouvirá mais a voz de arpistas, e de músicos, e de frauteiros, e de trombeteiros, e nenhum artífice de arte alguma se achará mais em ti. Em ruído de mó em ti se não ouvirá mais. E luz de candeia não mais luzirá em ti, e voz de esposo e de esposa não mais em ti se ouvirá, porque os teus mercadores eram os grandes na terra, porque todas as nações foram enganadas pelas tuas feitiçarias, e nela se achou o sangue dos profetas e dos santos, e de todos os que foram mortos na terra. Isaías 65. Fui buscado dos que não perguntavam por mim. Fui achado daqueles que me não buscavam. A um povo que se não chamava do meu nome, eu disse: eis-me aqui. Estendi as minhas mãos todo o dia a um povo rebelde, que caminha por caminho que não é bom, após os seus pensamentos. Povo que me irrita diante da minha face de contínuo, sacrificando em jardins e queimando incenso sobre tijolos, assentando-se junto às sepulturas e passando a noite junto aos lugares secretos, comendo carne de porco e caldo de coisas abomináveis nos seus vasos. E dizem: retira-te e não te chegues a mim, porque sou mais santo do que tu. Estes são um fumo no meu nariz, um fogo que arde todo dia. Eis que está escrito diante de mim: não me calarei, mas eu pagarei sim, deitar-lhe-ei
a recompensa no seu seio, as vossas iniquidades e juntamente as iniquidades dos vossos pais, diz o Senhor, que queimaram incenso nos montes e me afrontaram nos outeiros, pelo que lhes tornarei a medir as suas obras antigas no seu seio. Assim diz o Senhor, como quando se acha mosto num cacho de uvas, dizem, não os desperdices, pois há bênção nele. Assim farei por amor de meus servos, para que os não destrua a todos, e produzirei descendência a Jacó, e a Judá um herdeiro, que possui os meus montes, e os meus eleitos herdarão a terra, e os meus servos habitarão ali, e Sarão servirá de curral de ovelhas, e o vale de Acor de acolheita de gados, para o meu povo que me buscou. Mas a vós, os que vos apartais do Senhor, os que vos esqueceis do meu santo monte, os que preparais uma mesa para a fortuna, e que misturais vinho para o destino. Também vos destinarei a espada, a todos vós encurvareis a matança, porquanto chamei e não me respondestes, falei e não ouvistes, mas fizestes o que mal parece aos meus olhos, e escolhestes aquilo em que não tinha prazer, pelo que assim diz o Senhor Jeová. Eis que os meus servos comerão, mas vós padeceis fome. Eis que os meus servos beberão, mas vós tereis sede. Eis que os meus servos se alegrarão, mas vós vos envergonhareis. Eis que os meus servos cantarão por terem o seu coração alegre, mas vós gritareis com tristeza de ânimo e uivareis pelo vosso quebrantamento de espírito, e deixareis o vosso nome aos meus eleitos por maldição, e o Senhor Jeová vos matará, e os seus servos chamará por outro nome, de sorte que aquele que se bendizer na terra será bendito no Deus da verdade, e aquele que jurar na terra jurará pelo Deus da verdade, porque já estão esquecidas as angústias passadas e estão encobertas diante dos meus olhos, porque eis que eu crio os céus novos e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém alegria e para o seu povo gozo. E folgarei em Jerusalém e exultarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela voz de choro nem de clamor. Não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias, porque o mancebo morrerá de 100 anos, mas o pecador de 100 anos será amaldiçoado. E edificarão casas, e as habitarão, e plantarão vinhas, e comerão o seu fruto. Não edificarão para que os outros habitem, não plantarão para que os outros comam, porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore, e os meus eleitos gozarão das obras das suas mãos até a velhice. Não trabalharão debalde, nem terão filhos para perturbação, porque são a semente dos benditos do Senhor, e os seus descendentes com eles. E será que antes que clamem eu responderei? Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro se apacentarão juntos, e o leão comerá palha como o boi, e pó será a comida da serpente. Não farão mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Amém. Querido Deus e amado Pai, te louvo, te exalto, Pai, na beleza da sua santidade. Pai, quero te pedir, Senhor Deus, perdão pelas nossas falhas e nos ensina, Senhor Deus, a amar mais o Senhor, para que possamos estar com as vestes limpas, Senhor Deus, com as vestes limpas diante do Senhor naquele grande dia. Ó, querido Deus, eu quero te pedir, Senhor Deus, que onde essa palavra chegar, Senhor Deus, que aquele que ouvir, que o Espírito Santo de Deus, Senhor Deus, convença, Senhor Deus, da justiça e do juízo, Senhor Deus, que almas se convertam, Senhor Deus, para que possamos um dia todos estarmos juntos contigo lá no céu. Se arrependam de seus pecados, dos seus erros, Senhor Deus, e que o coração destes, Senhor Deus, esteja voltado somente para Ti. Pai, eu quero agora te pedir, Senhor, que esse dia seja abençoado para todos aqueles que ouvem esta palavra e aqueles que, Senhor Deus, são teus filhos, aqueles, Senhor Deus, abençoa o dia de cada um nessa terra, Senhor Deus, de cada um tem a oportunidade de ouvir a sua palavra e que os corações estejam abertos para Ti, em nome de Jesus. Amém.